Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês, que esteja tudo certo por aí. Eu me chamo Lucas Klein e sou estudante do curso de História. Hoje mais um vídeo no canal com um novo fundo, um novo cenário, microfone, investimentos, enfim. Coisas que eu já tinha aqui, mas estão compondo o vídeo, está sendo muito legal conhecer um pouco mais sobre esses assuntos e também me expor um pouco mais a fim de que eu estude ainda mais do que já estudo, me dedique ainda mais do que me dedico e ainda consiga criar algum tipo de conexão com vocês aí que assistem. Enfim, espero que vocês sejam bem, que esteja tudo certo. O assunto do vídeo de hoje é Atenas. Vamos supor o seguinte, na sua cidade aí onde você mora, o prefeito, a prefeita caiu fora, não faz mais sentido. Vereadores, joga pra lá. Manda todo mundo para um grupo de WhatsApp e comecem a decidir as coisas através de enquetes no grupo de WhatsApp. Na verdade, é basicamente isso que acontece com Atenas, mas não no grupo de WhatsApp, e sim na praça. E na verdade também não era todo mundo que participava. Será que todas as pessoas que moravam, viviam em Atenas, podiam, através da democracia, tomar as decisões na praça? A gente vai entender um pouco mais sobre isso no vídeo de hoje, conhecer um pouco mais sobre esses pequenos detalhes, na verdade, da comunidade de Atenas, desse funcionamento, desse experimento chamado democracia, e um pouco também sobre as consequências de tudo isso no cenário ateniense e, consequentemente, no cenário grego. Pessoal, primeiramente é importante que a gente destaque aqui que esse vídeo é um resumo, né? E quando a gente fala de um resumo, a gente está deixando de se aprofundar em muitos termos, em muitas questões que são interessantes, e eu vou estar deixando as obras em que me baseio aqui para fazer esse estudo e trazer o vídeo para vocês. Vão ter algumas obras referenciadas aqui na descrição do vídeo para vocês acompanharem. Eu sugiro e recomendo que vocês leiam e procurem mais informações sobre esse período, sobre essa população, sobre esse experimento chamado democracia, sobre todos esses detalhes que é muito importante a gente estudar cada vez mais e, na verdade, nunca parar. Então vamos lá, pessoal. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que sim, no início Atenas era governada por reis e aristocratas. Esses aristocratas eram os eupátridas. Lembra que a gente falou isso no vídeo anterior aqui do canal, um pouco sobre a origem desses eupátridas. Então essa aristocracia, essa elite mais rica de Atenas acabava governando, tomando as decisões de Atenas, e existia também os camponeses, as pessoas que não tinham terras, então acabavam, para sobreviver, pegando dinheiro emprestado, pedindo dinheiro emprestado com esses eupátridas. Esse dinheiro, essa dívida, ela crescia tanto ao ponto de não conseguir mais ser paga por esses camponeses, que acabavam se tornando servos desses eupátridas em troca do pagamento dessa dívida. E como eu comentei, a dívida que não era paga, a servidão que não acabava. Então era basicamente nesse modelo aí que a gente começa a entender um pouco mais sobre a origem de Atenas. Então a gente já começa a entender que esse cenário descompassado, desequilibrado economicamente e bem dividido entre as classes, não vai perdurar por muito tempo, porque revoltas começam a acontecer. E para conter essas revoltas, uma série de reformas acaba sendo colocada em prática para tentar amenizar essa disparidade, essa diferença econômica e social entre a população. A primeira reforma que a gente vai trazer aqui para vocês ocorreu através de Solon, em 594 a.C. Solon cancelou as dívidas das pessoas mais pobres e acabou também com essa servidão, essa escravidão através do pagamento de dívidas. Ele então fez uma grande reforma e isso possibilitou com que as pessoas mais humildes pudessem começar a participar mais dessas reuniões e tomar também junto as decisões nessas assembleias que aconteciam nesse cenário dessa transição para a democracia. Uma outra reforma importante ocorreu em 508 a.C. através de Clístenes. Clístenes foi considerado o pai da democracia. O que ele fez? Ele reorganizou a sociedade ateniense através de 10 tribos, unificando dentro dessas tribos as pessoas que moravam tanto no litoral, quanto no interior, quanto nas cidades, misturando essas pessoas dentro dessas tribos. Isso fez com que o poder das famílias mais nobres fosse diminuindo gradativamente, criando ali a democracia direta. A democracia direta ateniense funcionava da seguinte maneira: os cidadãos atenienses se encontravam em uma praça para debater e tomar as decisões da cidade através
da mão levantada. E era direta porque não tinha terceirização ou participação ou influência de pessoas em cargos públicos, como por exemplo o que nós temos hoje entre prefeitos, deputados, vereadores. Não, era o povo diretamente tomando as decisões em conjunto na praça ou em alguma assembleia nesse sentido. É bem verdade que a gente precisa entender exatamente quem nós estamos falando, a quem estamos nos referindo quando falamos de povo ateniense tomando decisões políticas. Na verdade, não eram todas as pessoas, né, pessoal? Mulheres, escravos e estrangeiros não tinham direitos políticos. Então nós estamos falando de homens, de filhos de atenienses, né? Homens adultos que sim, esses sim tinham o poder de tomar as decisões políticas de Atenas. Onde está o resto? É importante, pessoal, que a gente compreenda um pouco mais sobre a parte econômica de Atenas, como ela sobrevivia, como ela se mantinha também. Nós temos principalmente dois pontos fortes. Um eram as minas de prata descobertas no sul da região, onde através do trabalho de servidão e escravidão poderia ser retirada muita prata para negociar e trazer algum tipo de economia para a região, e também a cobrança de impostos em cima dos aliados da região. Lembrando, pessoal, que a agricultura em Atenas era bem limitada por conta do cenário árido da região. Ou seja, a partir dali a população se volta para o mar e tem o mar como um grande aliado no seu desenvolvimento, nas suas capacidades até militares expansionistas, né? Mas beleza, pessoal, a gente fala dessas reformas e como Atenas faz essa transição, né? A sociedade ateniense faz essa transição entre uma governança de reis e aristocratas para um governo liderado e com as decisões políticas tomadas pelo povo, a tal democracia ateniense. A partir daí, Atenas acaba também tendo que enfrentar as guerras médicas. Foram diversas guerras contra o Império Persa, o grande Império Persa. Como eu comentei anteriormente aqui no vídeo, o poder marítimo, o poder naval de Atenas foi muito importante nessas guerras, onde na Batalha de Maratona e na Batalha de Salamina, Atenas vence o Império Persa. Isso traz um sentimento de autoconfiança muito grande para a população ateniense. Para conseguir lidar melhor com esse poderio do Império Persa, Atenas cria a Liga de Delos. A Liga de Delos era uma unificação das cidades-estado da região a fim de se fortalecer contra essas ofensivas dos persas. A partir do momento em que os persas começam a recuar, Atenas, dentro da Liga de Delos, acaba cobrando cada vez mais impostos dos aliados. E esse dinheiro, na verdade, começou a ser usado para a construção de grandes monumentos, de grandes construções, como, por exemplo, o Partenon e outras construções importantes de Atenas. Isso acabou gerando um clima bem instável entre as cidades-estado, gerando uma tensão bem desconfortável. A partir dali, a Liga de Delos já não fazia mais sentido. A partir daí, uma rivalidade vai se acentuando e ficando muito mais evidente entre Atenas e Esparta. Atenas exercia um modelo democrático e comercial através do mar, né? um comércio marítimo muito forte. E Esparta tinha, na verdade, o militarismo muito forte, muito acentuado na sua característica cultural. Então essas diferenças, através também desse clima tenso que foi gerado ao longo do tempo, por conta desse movimento mais imperialista de cobrança de impostos de Atenas em relação às outras cidades-estado, gerou e acentuou, aumentou essa rivalidade entre Atenas e Esparta. Essas diferenças entre as duas polis acabaram por gerar um conflito devastador que a gente conhece como a Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso ocorre a partir de 431 antes do nascimento de Cristo. Para resumir a Guerra do Peloponeso, nós vamos dividir ela em duas partes. A primeira fase inicia através de uma ofensiva espartana na região da Ática e, claro, através de um contra-ataque ateniense, e essa guerra acaba durando em torno de 10 anos. Esse período ele é finalizado com um acordo de paz, que não dura muito tempo também. A segunda fase, os atenienses acabam enviando uma frota marítima para a Sicília, e isso acaba sendo um desastre, eles perdem muito da sua frota ali, ficam muito desguarnecidos, e aproveitando desse momento, os espartanos, financiados pelos persas, que haviam sido derrotados
pelos atenienses acabam se aproveitando desse momento de fragilidade e derrotando os atenienses. Essa derrota ateniense acaba pondo fim na Era de Ouro de Atenas, mas a guerra não ajudou ninguém. Na verdade, prejudicou todas as cidades-estado ali por conta desse desgaste que anos e anos de guerra acabou provocando. Esse desgaste, essa crise política gerada, acabou sendo uma influência muito forte no que vem acontecer depois, onde essas regiões, essas cidades-estado, são fortemente atacadas pelo reino da Macedônia, através de Filipe II, que acaba dominando essa região. Pessoal, muito obrigado por quem chegou até aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Eu também gostei bastante de estudar esse conteúdo através das referências que eu usei para construir esse conteúdo, esse vídeo. Muito obrigado por quem chegou até aqui, deixe um comentário, deixe um like, se inscreve no canal. Em breve teremos mais vídeos sobre outros assuntos e assuntos que vocês mesmos podem recomendar aqui nos comentários. Fico à disposição, um grande abraço e até mais.